Fala pessoal, nesse vídeo eu quero falar para vocês o que eu aprendi na vida que me transformou o auditor de Tribunal de Contas. Mas para isso, eu vou bater um papo com vocês, vou falar um pouquinho sobre a minha vida desde os meus 11 anos. Vamos lá? Quando eu tinha 11 anos, eu não gostava de estudar. Eu era aquele aluno bem fraquinho, principalmente em disciplinas de humanas. A minha dificuldade era gigante. Eu praticamente ia para a prova final todos os anos, tá? Mas eu tive uma sorte, a gente pode dizer, eu tive um anjo na minha vida, que foi um professor de música. Às vezes a gente não imagina, mas essas pessoas aparecem na sua vida e te colocam no caminho certo. Eu tinha 11 anos, pessoal, hoje eu tenho 40 e sou auditor do Tribunal de Contas. O que aconteceu quando eu tinha 11 anos? Eu estava na aula de música e o professor de música, ele era professor de xadrez também. E ele resolveu abrir, às terças-feiras, 2 horas da tarde, uma turma de xadrez. E essa turma era gratuita, então não tinha problema de falar com a minha mãe para poder pagar essa aula, porque ele gostava tanto daquilo que ele queria ensinar para os alunos da época 6ª série, 7º ano. E eu já jogava xadrez, porque eu aprendi, mas sabia movimentar as peças, decidi entrar nessa turma. E entrar nessa turma foi o que me modificou e me colocou nos trilhos, porque eu aprendi muita coisa nessa turma que me levou a ser aprovado na primeira prova. Por quê? Porque eu comecei a estudar xadrez lá e comecei a ir bem, comecei a evoluir, mas no final, no final do primeiro ano lá de estudo lá de xadrez, eu tinha 11 anos, eu fui convidado para competir xadrez em um local, que seria o ensino médio da Marinha. E onde que é esse local? Esse local fica em Angra dos Reis, ou seja, eu era mais novo do que o padrão, porque eu não estava no ensino médio, então meu professor pediu autorização para minha mãe e me levou para Angra dos Reis, para o Colégio Naval, que é o ensino médio, onde eu ficaria lá durante o final de semana. E foi justamente esse final de semana que fez com que eu saísse da zona de conforto. A minha cabeça olhou aqueles alunos fardados, porque lá no Colégio Naval os alunos andam fardados, e formado. E eu olhei aquilo e falei, cara, fiquei encantado com aquilo. Eu era um garoto de 11 anos, ok? Vamos imaginar assim, um garoto de 11 anos, numa escola que os alunos moram lá. Então, os alunos moram lá, eles estavam lá final de semana para fazer as competições, não era só de xadrez, tinha competições de todos os esportes, e eles estavam formados, e eu olhei aquilo, os alunos de branco, uniforme branco, falei, caramba, eu quero um dia estudar aqui. Passou 2 anos, e eu cheguei no meu 9º ano, que seria antigamente a 8ª série, foi quando eu cheguei e virei para o meu professor de xadrez. Professor, eu não vou mais jogar xadrez. Aí ele tomou um susto. Pô, Mário, você está indo tão bem, você vai competir xadrez? Aí eu falei, não, professor, não vou jogar mais não. Por quê? Por quê, Mário? Chegou a hora de eu ir lá para aquele colégio que você me levou lá, para o Colégio Naval. E aí eu comecei a estudar para lá, e eu vou continuar a história daqui a pouco. Vamos abrir um parênteses aqui. Pessoal, naquela época eu estava fazendo uma coisa que eu não sabia o que era. Eu estava simplesmente criando um futuro na minha cabeça. Eu estava criando uma perspectiva futura. O que eu quero ser quando crescer na época, né? O que eu queria ser. E eu consegui pensar o seguinte, naquela época eu tinha 11 anos, já tinha 13, 14 anos. Eu não tinha uma visão profissional daquele negócio. Eu não imaginava que aquilo ali iria me levar a uma profissão de ser militar da Marinha. Mas eu me apeguei a uma visão pessoal. Eu queria muito botar aquela farda e eu queria muito estudar naquele lugar. Então, para mim, pessoalmente, aquilo era muito importante. Por que eu abri esse parênteses, tá? Porque eu estou lendo esse livro aqui, esse livro Um Ano em 12 Semanas, e ele fala de que quando você decide fazer alguma mudança na sua vida, e eu já gravei um vídeo falando sobre o ciclo da mudança, existe um momento em que essa mudança, se for uma mudança importante na sua vida,
ela vai te tirar da zona de conforto. Você vai ter que sair da zona de conforto para poder fazer essa mudança. E tem momentos de desespero da pessoa, tem momentos que ela pensa em desistir, tá? E aí ele fala que se você tem uma perspectiva do futuro, uma visão do futuro clara e que te motiva a continuar, você consegue ultrapassar esses momentos de dificuldade. E ao conseguir ultrapassar esses momentos de dificuldade, você consegue evoluir ao ponto de conquistar aquilo. E ele chama isso de perspectiva. E uma das principais regras que ele fala de definição de perspectiva de vida é você fazer o quê? Você criar uma visão pessoal sua e uma visão profissional. E essas duas, elas têm que estar próximas, elas têm que estar conectadas, elas têm que ter uma interseção, porque você começa a querer mudar de vida pensando no profissional, mas se você não se liga pessoalmente com aquele projeto, com aquilo, você, no momento de desespero, o momento mais difícil, que ele chama até vale do desespero, é o momento que você está sofrendo muito e quer desistir daquele projeto profissional seu. A perspectiva pessoal é a perspectiva que vai fazer com que você se mantenha firme, você vai se ver lá na frente, vai sentir uma emoção e vai te manter firme no projeto. Então, ele até fala aqui, ó, é a perspectiva pessoal que o mantém no jogo quando as coisas se tornam difíceis. E lá, naquela época de 14 anos que eu decidi largar o xadrez para estudar para concurso, para a prova do Colégio Naval, não é um concurso público, é uma prova de ensino médio, o que aconteceu? Eu criei uma visão pessoal, uma perspectiva pessoal. Naquela época eu não tinha uma visão profissional, eu era um garoto ainda de 14 anos. Mas essa perspectiva pessoal, ela fez com que eu enfrentasse todos os desafios que eu precisava para passar na prova. E não foram desafios tranquilos. Eu tinha 14 anos, eu precisava estudar, passar a madrugada estudando, eu tinha muita dificuldade, eu tinha muitas dificuldades de estudo, porque eu não gostava de estudar. Então foi difícil, tá? Eu vencer essas dificuldades, fazer a mudança para mudar a minha vida ao ponto de ser aprovado naquela prova, tá? Então, sempre que eu ficava com vontade de desistir, eu pensava no meu desejo pessoal de vestir aquela farda, de estudar naquele lugar, e aquilo me motivava a manter. E aí você fala, Mário, mas por que você está falando isso? Porque essa foi a primeira vez na minha vida que eu estava utilizando o poder da visão, o poder de você olhar lá na frente e se visualizar lá na frente. E era uma visão pessoal, tá? Praticamente, aquele foi um ano que mudou minha vida. Aquele ano foi em 99, eu tinha 14 anos e aquilo mudou minha vida, porque eu aprendi que eu olhar lá na frente, sentir vontade de ser aquilo, me fazia superar os desafios, tá? Sobre os desafios que aconteceram, eu posso gravar em outro vídeo, que foram muitos mesmo, nessa época, mas vamos passar para outra etapa, porque foram 3 etapas que eu tive que passar para ser auditor. Essa foi a primeira, tá? Passei para a Marinha, fiz o ensino médio na Marinha, mas depois que eu entrei na Marinha, eu perdi a motivação novamente, porque eu já tinha conquistado a farda, já tinha conquistado aquilo que eu queria, que era estudar lá. E aí eu voltei ao que eu era antes, um aluno mediano, um aluno de prova final, um aluno que não gostava de estudar, né? E tudo bem, faz parte. Já tinha conquistado aquela prova, só que eu tive que fazer uma escolha. Depois que você sai do ensino médio, você vai para o ensino superior da Marinha. E no ensino superior você tem que escolher a sua arma. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui. Quando você vai escolher a arma, você tem que estar bem colocado na turma. E eu era um aluno mediano. Um aluno mediano que estava meio que jogado, fazendo as provas, vivendo ali o mundo da Marinha, que é muito bacana, o colégio, muitas coisas, mas em quesito prova, eu não estava lá essas coisas. E aí chegou um momento que eu tinha que fazer uma escolha, tá? Eu tinha que estudar para escolher a arma que eu queria, e aí
A arma tem a área de administração, a área de fuzileiro e a área de armada, que ficaria em navio. Eu tinha que escolher a arma que eu queria, só que eu não tinha colocação na turma para escolher essa arma. Tá? E aí a gente está falando que eu tinha mais ou menos uns 20 anos. Né? Então, com 14 anos, eu olhei visão pessoal, olhei aquilo, me motivou, eu enfrentei a dificuldade e fui aprovado. 6 anos depois, eu me vi numa situação em que eu precisava de novo passar por aquilo, tá? Ou seja, eu deixei acumular o não estudo diário, né? Ou seja, eu dei mole, verdade é essa, eu dei mole, eu deveria ter estudado, estar bem na turma e não precisaria correr tanto. Mas eu sempre pensei assim, caramba, não é possível que eu vou deixar de conquistar alguma coisa só porque eu não estudei, né? A minha cabeça pensa assim, né? Não é possível. E aí eu pensei, na época eu já estava namorando, tá? E, e quando você está namorando, você pensa o quê? Que eu quero criar família. Você pensa em... E eu estava na época, no início do namoro, estava bem apaixonado, né? Aquela paixão muito, muito gostosa de viver. Aí eu pensar em criar família, pensar em não ficar viajando muito, para ficar com a esposa, com os filhos, e a minha cabeça pensava assim. E só tinha uma arma que eu me identificava e que me daria essa possibilidade de não viajar muito, que seria a área de administração, que a gente chama de intendência na Marinha. Só que para eu ser dessa área, eu precisava ficar bem colocado na turma. E eu não estava bem colocado, então me vi numa situação, caramba, eu não vou fazer o que eu quero na minha vida porque eu não estudei. E aí, o que eu fiz? Eu me conectei a uma perspectiva pessoal. Eu comecei a me visualizar tendo família, podendo ficar em casa com a minha esposa, com meus filhos. Na época eu não sabia quantos filhos eu ia ter. Hoje eu tenho um filho de 15 anos, fiz 15 anos essa semana, tá? Então eu me conectei, eu peguei a visão pessoal e a visão profissional, e é o que ele fala nesse livro, tá? Deixa eu ver onde que ele fala isso aqui, não sei se eu vou achar. Não vou achar isso aqui. Se eu achar, eu leio aqui para vocês. Mas ele fala o quê? Que você tem que ter... ele fala aqui, ó. As melhores perspectivas de vida, futuro, olhar para frente, são as que equilibram sua vida pessoal e profissional. Eu já tinha 20 anos, então, diferente da minha primeira história que eu contei aqui, que eu passei para a Marinha, naquela época eu já tinha 20 anos e eu já tinha uma vida profissional. Então a minha visão profissional era escolher a arma que eu queria. Só que eu não tinha tanta motivação profissional ao ponto de passar por todos os perrengues que eu precisaria passar aquele ano para poder escolher aquela arma, ou seja, estudar muito para poder escolher aquela arma. E aí o que eu fiz? Eu conectei uma visão pessoal. E essa visão pessoal foi basicamente aquela visão de que ter uma família, não precisar viajar muito de navio, ficar num local tranquilo. Então, essa visão pessoal de ter uma família, eu conectei ela à minha visão profissional, que é o que eu queria profissionalmente, e eu tive forças para estudar bem naquele ano, e aqui eu consegui êxito. Eu consegui escolher a arma que eu precisava escolher, que foi da área de administração, tá? Então, nessa segunda fase, eu já fiz a conexão visão pessoal com visão profissional, tá? Foi uma construção, pessoal. Gente, no início não existia profissional. Pessoalmente, eu queria botar a farda, eu queria estudar naquele lugar. Era um desafio meu, era uma visão pessoal minha, eu queria aquilo. Na segunda etapa, eu já consegui fazer o que o livro faz, porque eu já era um adulto. Então eu fiz profissional com o pessoal. E realmente, os momentos de maiores dificuldades... gente, teve uma época desse ano que eu pensei, inclusive, em sair da Marinha, de tão difícil que estava. Eu consegui conquistar o que eu queria lá dentro, tá? E, inclusive, conversei muito com a minha namorada na época e com a minha mãe, falasse, eu tinha 20 anos, gente, eu já era adulto. Pô, tô querendo sair da Marinha para poder fazer outras coisas. E no final, na verdade, era um desespero,
porque eu estava no vale do desespero lá que o livro fala, eu estava desesperado porque estava muito difícil para mim eu conseguir conquistar aquilo, e para mim eu ia ser um derrotado se eu não conseguisse conquistar. Então, pessoalmente, a parte pessoal me manteve naquele projeto que estava difícil. Deu tudo certo, eu escolhi a minha arma, tá? Passou o tempo e eu virei oficial, me formei pela Marinha, virei oficial, e a essa altura eu já tinha na minha cabeça que se eu quisesse, se eu desejasse aquele negócio e que dependesse somente de estudo, eu iria conseguir. Isso eu já tinha aprendido, já tinha passado 2 fases da minha vida que o estudo tinha me dado essa possibilidade de crescer na vida, de traçar o meu caminho, né? Não deixar que os outros tracem o meu caminho. Então, quando eu cheguei, eu casei, essa mesma namorada na época, hoje é minha esposa. Então eu casei, tá? E fui para Brasília como oficial, tá? E depois que eu escolhi a arma, eu fiz a mesma coisa que eu fiz no passado. Eu relaxei, ou seja, eu continuei sendo um aluno mediano. E aí eu casei, fui para Brasília. Cheguei em Brasília, tive meu filho, Miguel, e eu estava insatisfeito com o rumo que a minha vida estava seguindo profissionalmente. Eu queria mudar, eu não queria mais continuar trabalhando na Marinha, mas eu não podia simplesmente largar a Marinha porque eu já tinha uma família, eu tinha um emprego estável, então era uma loucura eu fazer isso. Eu vou largar a Marinha e vou começar uma vida do zero aos 20, até anotei aqui, aos 25 anos, 24, 25 anos. Não daria. Eu comecei lá com 14 na Marinha, tinha mais de 10 anos de Marinha. E aí eu comecei a pensar assim, poxa, eu estou muito satisfeito aqui profissionalmente, quero mudar minha vida profissional. Né? E essa foi a primeira motivação. E aí eu vou falar para vocês, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre motivação, que é importante que vocês assistam, pessoal, porque esse vídeo vai ajudar muito vocês a manter o seu ritmo de estudo, tá? Se você estiver estudando para concurso público. E aí eu decidi mudar de carreira. Só que a motivação profissional, ela é uma motivação, a visão profissional, a perspectiva profissional era mudar de carreira. Mas eu não tinha ainda, naquele momento inicial, uma perspectiva pessoal. Falei assim, poxa, por que eu vou mudar de carreira? Pessoalmente, não tenho tanta motivação, tá? Aí eu comecei a olhar minha vida pessoal e comecei a catar motivos para eu poder olhar e falar assim, caramba, eu quero mudar a vida da minha família, eu quero chegar lá na frente e poder falar, poxa, eu tenho uma situação financeira bem estável e bem boa. Ok, essa é uma visão pessoal, mas eu vou ser sincero, a maior visão pessoal que eu tive porque a gente pode ter perspectivas, não é só em um campo, tá? Vou mudar a vida da minha família, perspectiva profissional, mudar de emprego, mas a maior que eu tive foi quando eu descobri a carreira de auditor de Tribunal de Contas. Você lembra lá no início, que eu falei quando eu tinha 11 anos, que eu olhei um menino esfardado lá, formado, eu falei, cara, eu quero um dia estar lá, e isso fez com que eu me motivasse para estudar. Aconteceu a mesma coisa aos 25 anos, tá? Eu conheci auditor de Tribunal de Contas e eu olhei aquilo e falei, caralho, desculpa o palavrão, pessoal, caramba, eu quero ser igual a essa pessoa. Eu quero ser igual a essa pessoa. E isso me transformou numa máquina de motivação, tá? Porque eu pensei, eu quero ser auditor. É uma visão pessoal muito forte. Quando eu falo no vídeo de motivação, eu falo justamente isso, tá? Que se você tem algo que é dentro de você, que não é mudar a vida de ninguém, mas é mudar você, é muito forte essa motivação. E eu virei e falei assim, eu quero ser auditor de Tribunal de Contas. Qual? Não importa, eu quero ser auditor de Tribunal de Contas. Quando eu decidi isso na minha vida, a minha motivação foi lá em cima, tá? Eu me visualizava, eu tinha uma perspectiva, uma visão pessoal que estava conectada com a minha visão profissional, ou seja, que era sair da Marinha e ser um servidor público, ou seja, estava conectada e eu queria ser um auditor. E eu consegui fazer essa conexão entre visão pessoal e visão
profissional, tá? E deu certo, hoje eu sou auditor, tá? Então foram 3 momentos na minha vida que eu conectei a minha visão pessoal com a visão profissional, e isso fez com que nos momentos de dificuldade daquele projeto, daquilo que eu precisava fazer para conseguir chegar lá, eu me mantivesse ali firme no propósito, tá? Não é fácil, gente. Você está estudando para concurso público, você conectou essa sua vontade de passar em concurso público com uma visão pessoal sua. Se você não fez isso, gente, comece a olhar sua vida, comece a olhar, escolha um cargo, se apaixone por aquele cargo, vai com tudo. Tá? Escolha uma área, se apaixone pela área e vai. Tem que ter uma visão pessoal, gente. Vocês têm que querer real ser aquilo. Não é olhar só o dinheiro, não é olhar só o dinheiro que o cargo vai te entregar. Vocês têm que querer ser aquilo, porque se vocês querem ser aquilo, nos momentos de dificuldade, e vai ter momento, pessoal, vai ter momento de dificuldade demais. Não vai ser 1, não vai ser 2, não vai ser 3, vão ser vários momentos de dificuldade. Tá? E esses momentos de dificuldade, o que vai manter você firme, o que vai te carregar, é justamente a sua motivação pessoal, a sua visão pessoal, o como que você se visualiza lá na frente. Aí sim você vai conseguir se manter firme, e passando pelaquela dificuldade você vai ganhando mais confiança e você consegue evoluir ao ponto de você conquistar o que você quer, tá bom? Então, para a gente fechar o balão aqui desse vídeo, na minha vida, eu aprendi isso. Se você se conecta àquele projeto pessoalmente, não só profissionalmente, você tem motivação para seguir. E essa motivação é essencial para que você faça diariamente o que você precisa fazer, que é estudar e não desistir. Então, se você quer passar em concurso público, se conecte à sua visão pessoal, a sua perspectiva pessoal, conecte aquilo. Eu quero ser aquilo. Eu quero ser um policial. Qual policial? Não importa, eu quero ser um policial. Se eu quero ser um policial, eu vou estudar para ser um policial. Eu quero ser auditor fiscal. Qual auditor fiscal de qual estado? Não importa, eu quero ser auditor fiscal. Se você quiser e sentir essa vontade, você vai estudar e vai ser um auditor fiscal. Eu quero ser auditor de Tribunal de Contas. Qual Tribunal de Contas? Não importa. Você vai ser auditor de Tribunal de Contas. E, gente, eu posso garantir, dá certo. E você acaba passando para aquele que você quer. Hoje, eu sou auditor do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu sou auditor do Tribunal de Contas do município que eu nasci. Eu sou auditor do Tribunal de Contas do município que eu passei a minha infância, que eu vivi. E eu nunca pensei em ser auditor do Tribunal de Contas somente do município do Rio de Janeiro. A minha cabeça era, eu quero ser auditor de Tribunal de Contas e ponto. Qual? Não importa, porque eu quero ser auditor. Se você botar isso na cabeça de vocês, vocês vão ser o que vocês precisarem, vocês quiserem. Vocês vão fazer o que precisa para ser o que vocês quiserem, tá bom? Grande abraço e até a próxima.